como te acompanho amigos desde a infância, eu vi o quanto você se tornou mais humano com essas viagens e tem olhado mais para essa questão, né, de felicidade, pobreza, dinheiro. Sei lá, eu gosto muito quando você fala sobre esse tema, sabe? Da hora. Porque mexeu várias vezes comigo já de ouvir. Lembro quando você voltou da África, foi uma frase que você falou que me marcou muito, né? Que a felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Então, acho bacana esse tema. Mano, eu acho da hora você falar sobre isso, porque eu entendo exatamente por que isso te marca. A gente sempre falou sobre isso. Nós temos uma estrutura familiar muito parecida. E grande parte das coisas que aconteceram na minha infância, que fizeram eu ser o adulto que eu sou hoje, eu sei que aconteceram na sua. Nós temos um modelo de família parecido. Nós somos irmãos caçulas e meninos de uma irmã mais velha, 2 anos a mais que a gente. A gente estudou na mesma escola, a gente teve os mesmos amigos. A gente faz parte da mesma camada social e financeira da nossa família. Isso fez com que a gente tivesse uma percepção de mundo muito parecida na infância. A partir do momento que a gente, como adulto, vai mudando a nossa percepção e você fala pra mim uma parada que você mudou, isso pra mim é um puta convite pra mudar a minha também, entendeu? Eu acho que é desse lugar que a gente se encontra. E respondendo melhor a tua pergunta, eu acho que quando eu comecei a viajar, eu comecei a entender que existe uma diferença de tudo que eu achava que era normal e certo, na verdade era só a cultura da minha família e os redores onde a gente cresceu. Uhum. Eu não tinha consciência, por exemplo, o quanto eu cresci numa condição de privilégio, olhando para um país tão desigual quanto o Brasil. Tem uma coisa que esses dias eu vi eu acho que era o Karnal falando, é muito louca essa frase, ele diz assim: quando você cresce, quando filhos crescem 8 irmãos tendo que dividir um banheiro, você entende sobre a democracia do vamos logo, tá na minha vez. Se uma criança nasce com um banheiro, com um suíte, ele começa a entender que suíte tá na Constituição de Direitos Humanos. E aquilo é o normal. E aí, eu não tô julgando o Rodrigo adolescente, não. Mas eu consigo perceber hoje que dentro daquela limitação que eu tinha, tudo que era privilégio, na minha cabeça era normal. Porque eu nem sequer conseguia olhar outras camadas com proximidade para entender que pessoas como eu não tinham exatamente aquela realidade. Eu não tô falando só de financeiro, tô falando às vezes de acesso à informação e tal. Aí eu começo a viajar, e a primeira coisa que me marca numa viagem é que eu tava cheio de conceitos de certos e errados na minha cabeça. E eu começo a perceber que o que eu considerava certo era aquilo que eu conseguia encontrar como exemplo na sociedade que eu frequentava. E se eu não encontrava aquilo era errado. Como, por exemplo, meninos heterossexuais que dançam. Cara, se eu tô olhando pra uma amostra de 100 caras e nenhum dança, bora zoar o que dança, porque isso é errado. Então é uma forma também de constituir aquilo que eu acreditava, saca? Aí eu começo a perceber que eu poderia me desapegar um pouco dessa necessidade de validar as coisas como certo ou errado e começar a chamá-las só de diferente. Quando, por exemplo, eu começo a perceber que na cultura de outros países, algumas pessoas fazem coisas de forma tão coletiva como eu fazia, mas totalmente diferente de mim. Imediatamente eu tenho uma vontade de falar: caralho, isso é errado. Vou dar um exemplo bobo. Topless na praia. Eu tenho certeza absoluta que qualquer menina da nossa adolescência, se tivesse sacado a parte de cima de um biquíni numa praia onde a gente estivesse, isso ia virar assunto na escola pro resto do ano. E sei lá como a gente reagiria ao lado daquilo. Porque tudo é moldado pela cultura local. Pela cultura local. E aí eu chego, por exemplo, na Austrália, que foi o primeiro lugar que eu morei quando eu saí do Brasil, e eu vejo uns peitos. A Austrália, pra mim, tinha uma característica forte: peitos. Porque as minas na praia tiravam a parte de cima. A primeira vez que eu vi aquilo foi um... Mano, peitos! Uhum. Tá ligado? E aí, depois de 5 minutos, já mudou pra... peitos. Sim. E depois de meia hora... Caralho, olha só. Já tornou Peito. parte aí da sua... O que eu tô exagerando aqui pra demonstrar que eu acho que a percepção, ela é relativa. Ela parece chocante, mas aí a hora que eu entendo que naquela cultura tomar sol na parte de cima pra uma mulher não é um tabu, não é considerado errado, não é mais sobre peitos, é sobre a minha cultura. Eu começo a pensar,
caraca, nesse ponto a minha cultura tá um pouco mais conservadora do que a deles. Sim. Realmente não tem nada demais. Diferente. Mostrar os peitos não faz daquela mulher vulgar ou promíscua. Caramba, aí eu risco na minha lista mental, não pode peitos, e agora eu escrevo, até que pode, tá ligado? Então eu tô dando esse exemplo porque eu acho que realmente viajar pelos lugares, me fez expandir a minha cultura, entendendo que tudo aquilo que eu teimava em rotular como certo ou errado, talvez seja só diferente. Mas a partir do momento que eu vejo um diferente que não me parece errado, eu amplio um pouco as paredes da caixa que eu tava. Eu falo, eu acho que agora cabe isso. E aí nesse ponto, você citou a África, eu acho que ter morado na África me fez expandir muito a caixa para caber novos conceitos sobre sucesso e felicidade. Eu sinto que no lugar que eu cresci, sucesso e felicidade estavam muito ligados a status, profissionalismo e acúmulo de bem material. Sim. Eu não acho que essas coisas elas realmente são indicadores de sucesso. Não vou virar as costas para isso. Mas hoje já não são mais meus únicos indicadores de sucesso. Hoje, por exemplo, a felicidade, o contato com a família, a proximidade com a natureza, a saúde física e mental. Cara, a minha referência de herói bem-sucedido antes de ir pra Austrália era o cara que saía às 10 da noite do trabalho. Porque a gente vai crescendo esse negócio de que tem que roer o osso pra comer o filé mignon e tal. Cara, esse cara é foda. Mesmo que ele esteja tomando remédio pra dormir, no meu inconsciente esse cara era foda. Quando eu chego na Austrália e vejo um cara afrouxando a gravata às 4:30 da tarde porque o mar tá bom e ele quer surfar, eu risco, eu falo assim, acho que o foda é esse cara. Né? E eu começo a expandir um pouco. Então, eu acho que a Austrália traz muito esse conceito de qualidade de vida como importância para ser bem sucedido, para realização pessoal. E a África me quebra bastante esse conceito, essa linha onde eu desenhava o que é sucesso. E aí eu começo a dar mais valor para a felicidade, para a saúde, do que necessariamente para o acúmulo de material. Sim, muito legal, Rô.